Olá, seja bem-vindo à série de vídeos Ricardo Me Ajuda. E hoje vamos falar de bloqueios financeiros. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista há mais de 10 anos, ajudando pessoas a vencer seus bloqueios e viver em equilíbrio. Então, sem mais delongas, hoje a gente já vai direto para a pergunta enviada através do formulário. Se você quer sua pergunta respondida aqui nessa série de vídeos, na descrição deste vídeo há o link onde você pode me enviar a pergunta. Não se esqueça, quanto mais detalhada a pergunta, mais detalhada é a resposta. Então vamos aí para essa pergunta. Então, nesse caso, o nosso seguidor preferiu estar anônimo e ele coloca: Ricardo, bom dia. Vi sua disponibilidade em ajudar a superar as dificuldades ou sonhos. Parece que estou com um bloqueio financeiro. Preciso arrumar a minha vida financeira, que com esta pandemia ficou complicada. Preciso voltar a trabalhar e, logicamente, com isto, resolver as dificuldades. Prefiro que seja anônimo, grato. Então, essa pessoa ela já foi minha aluna. Então, para você, amigo, eu vou começar relembrando algumas coisas que a gente já sabe. E para você que nunca fez nada comigo, não conhece a cura quântica, eu coloco essas informações para você aprender sobre elas. São pontos importantes desse novo paradigma científico que eu vou expor e vamos partir daqui. Tá bom, amigo? Vamos lá. Primeira coisa é entender que isso não são circunstâncias das quais você está passando. Cura quântica pura. Nós criamos a nossa própria realidade. Tá? Isso você viu lá no curso. Mas não é só o curso. Isso é uma verdade universal. Isso está sendo dito por doutrinas, religiões, homens sábios do passado. Isso a gente já sabe, até mesmo de forma inconsciente, interior. Tá? É uma coisa que intuitivamente a gente já sabe. Mas como isso não é dito muito, principalmente quando a gente nasce, pelos nossos pais, isso não é uma coisa coletiva, uma verdade coletiva. Então eu tô, para quem está me seguindo sabe, eu tô sempre repetindo as mesmas coisas, é para você gravar, porque a gente esquece. Então esse é um ponto muito importante. Não é a crise que te colocou nesse lugar. Porque tem gente prosperando na crise. E como tem. Eu vi reportagens aí que essa pandemia deixou os muito ricos, os podres de ricos deste mundo, em todos os países, ainda mais ricos. Então, para eles, não está tendo crise. Eles não estão sofrendo nenhum tipo de arroxo ou escassez de nenhuma forma. Pelo contrário, eles estão ficando mais ricos. Então, crise é um ponto de vista. Crise é um ponto de vista. E por isso que eu já estou vindo relembrando que quem cria nossa própria realidade somos nós mesmos. E o cara que prospera na crise, Então, esse é o ponto de partida. Te lembrar de que, não é uma situação aleatória. Por mais que esteja acontecendo coletivamente, quem faz a sua realidade é você. Então, vamos reconhecer juntos que até esse ponto há uma forma de falar que algo fora de mim está me colocando nessas circunstâncias, o que não é verdade. Tá? Então vamos partir daqui. Mas quando eu ponho essa questão que a gente cria a nossa realidade, então o que com o nosso amigo ele acaba se confrontando com a manifestação que ele está gerando, que é essa situação, Só que isso não é só nessa situação. Você está criando todas as circunstâncias da sua vida, não só profissional, material, mas também afetiva, familiar, relacionamentos diversos, tudo a gente está criando. Mas então, se a gente analisa ali a pergunta do nosso amigo, ele mesmo já está indicando que parece que há um bloqueio. Parece que há um bloqueio profissional, financeiro. Então, da forma que você está colocando, fica óbvio que tem alguma coisa que você não está vendo
que está atrapalhando, não é? Foi assim que você colocou. Então, a gente precisa investigar na sua vida o que é que está acontecendo além dessa questão financeira, porque a própria pergunta, gente, é assim, é tão maravilhoso. Quando a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de pergunta, ou quando a gente tem a oportunidade de sentar com um terapeuta, sentar com um amigo para desabafar, a questão da gente falar, ali a gente já está normalmente dando as nossas próprias saídas, soluções. E isso só acontece, isso não funciona se você ir para diante de um espelho e falar. Não é a mesma coisa. Tem que ser uma figura externa a você, humana, de verdade, porque aí você tem que concatenar quais palavras você vai usar naquele curto espaço de tempo para explicar sobre a sua situação. Então é nessa hora que vem alguns sinais, algumas informações que você mesmo pode aprender sobre você ou encontrar a solução. Então, quando nosso amigo coloca ali, parece que tem um bloqueio, então ali já indica que tem alguma outra situação na vida dele que está trazendo isso. Porque ou parece que tem um bloqueio, então indica que a situação em si é só um sintoma de algo que ele não está identificando. Concorda? E essa é uma associação que a gente não faz. Por exemplo, se eu tenho um outro problema grande dentro do meu matrimônio, mas isso está me gerando outras situações profissional ou de relacionamento em outras esferas que não é só a familiar, mas a gente não faz essas associações. Então é essa pergunta que eu tenho que te fazer, amigo. O que mais está acontecendo com você na sua vida? Porque até mesmo pela forma que você me formulou a pergunta, indica que tem mais coisa acontecendo. E normalmente a gente não faz essa correlação. Tá? Então aí é algo que eu estou deixando para você investigar. O que mais está acontecendo na sua vida? Talvez esteja acontecendo algo que precise de mais urgência e que, resolvendo isso, esse bloqueio flui, deixa de existir. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo, então, para vocês verem como que situações que não parecem estão ligadas acabam influenciando uma outra. Então, imagina que eu sou um chefe de setor. Eu tenho uma equipe e dentro dessa minha função eu tenho que ter uma energia muito masculina, muito yang. Vamos esquecer o masculino, yang, né? Yang masculino, yin feminino, positivo, negativo. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas eu não estou falando uma questão de bom, ruim, é mais uma de qualidade, né? A dualidade, né? A gente tem dois tipos de energias específicas, que é a positiva e a negativa. Energia positiva ou negativa não quer dizer bom ou ruim, gente. Isso aí é uma associação que a gente faz. Mas não quer dizer. Então, o Sol é positivo, masculino, yang. Então ele irradia. A Lua é feminina, negativa, yin. Né? Então ela reflete. Nesse exemplo que eu estou dando, a minha função profissional, ela exige uma energia yang, masculina. Não precisa nem ser eu ser homem, mas é na questão de que exige organização, que eu organize, que eu fale o que as pessoas têm que fazer, ou corrija elas se elas estão fazendo errado. É um tipo de energia e que a autoridade exerce. E a autoridade não quer dizer melhor do que o outro, né? Nossa, toda hora eu tenho que ficar... Isso é chato, sabe? Toda hora eu tenho que ficar explicando o significado das palavras, porque a tendência coletiva é tomar o significado errado, né? E autoridade, a gente está tão cansado de pensar em autoridade, alguma coisa, autoridade, poder político ou poder financeiro. Não, a autoridade é uma pessoa que é expert naquilo que ela faz. Então ela é uma autoridade naquele assunto. E se eu não tenho noção nenhuma sobre aquele assunto, eu tenho que me calar e aprender. Né? Isso que deveria, né? O conceito é esse. Então, dentro de um cargo de autoridade que eu tenho que organizar e delegar muita coisa, eu preciso de uma energia yang. Tudo bem? Estão me acompanhando até aqui? Agora imagina que na minha casa, a minha esposa, ela não estimula isso em mim. Pelo contrário, ela me mantém submisso. Parece que são coisas que não têm nenhuma relação, porque a minha relação com a minha esposa é uma coisa totalmente diferente do meu trabalho.
Só que está indo num ponto muito específico que, se eu não sou estimulado, eu posso começar a criar um desequilíbrio ao exercer essa energia de autoridade, do masculino, né, dentro de uma ideia, tá, gente? Não estou falando de ideologia de gênero, tá? Mas dentro de um conceito, né, de energia masculina. Então, dentro das tribos, porque eu venho do xamanismo, né, me espelhando mais na natureza, então o homem que sai para caçar e a mulher, ela nutre o filho. Por favor, gente, eu não estou falando que isso é como a sociedade deve ser, o papel da mulher dentro da sociedade. Eu estou falando de uma coisa mais natural, até mesmo dentro da natureza, né? Até mesmo dos animais. E o que também não impede que dentro da natureza haja as líderes dos clãs, por exemplo, da hiena, são as fêmeas. Tá? Então, mas dentro dessa ideia, né, que a mulher nutre e gere, quando inverte esses papéis, se eu não percebo, eu posso estar entrando em desequilíbrio. E aí isso vai influenciar, dentro desse exemplo que eu estou dando, lá na minha vida profissional. Eu não vou conseguir exercer muito bem o meu cargo, que é uma energia masculina. Porque, por causa de uma questão pessoal, eu estou sendo podado, não estou sendo estimulado. Então eu venho com esse exemplo, né, longo, mas importante, para deixar claro que questões muito importantes para nossas vidas influenciam todas as outras. E algo me diz, da forma que você escreveu, que tem outras questões que estão te influenciando. Se eu tiver errado, me fala, né, após o vídeo. E é por isso que é importante, né, para quem quer uma resposta bem precisa, para que eu possa ser bem cirúrgico, né, que a sua pergunta seja bem específica. Então, amigo, como é que está a sua vida além dessa questão? Investigue, tá? Provavelmente deve ter alguma coisa que não está te nutrindo, que você não esteja nas suas raízes, porque tudo isso que eu estou falando, quando você está nutrido, conectado com as suas raízes, na sua força, na sua função da qual você tem habilidade, não tem escassez, não tem problema nenhum. Não tem problema. E não tem sensação de bloqueio. Tá? Então fica óbvio. Uma dessas questões estão acontecendo. Tá? E aí cabe você investigar. Então agora vamos falar do que você pode fazer, né, em relação ao bloqueio, o que você pode fazer. Eu coloquei toda essa parte antes porque não adianta eu falar o que você pode fazer se tem uma âncora te impedindo de andar. Então, aqui tinha que ser primeiro. Agora, digamos que não tem outras questões, o que eu acho improvável. Então vamos olhar aqui diante do que você pode fazer. E aí você coloca, preciso arrumar a minha vida financeira que com esta pandemia ficou complicada. Preciso voltar a trabalhar e, logicamente, com isso resolver as dificuldades. O que uma crise ensina é a gente pensar fora da caixa. Toda e qualquer crise. Toda crise é uma oportunidade de transformação. A verdade é essa. Se eu não me demorar no luto do que foi perdido ou do que não foi conquistado, entendemos por crise esse sentimento que o que mudou trouxe. Então, e essa mudança pode ser perda de renda, sair obrigatoriamente da zona de conforto, o desconforto que a gente sente diante desses movimentos a gente pode chamar de crise. Por isso que toda crise já é um prenúncio de mudança. A verdade é que ela já é uma mudança em movimento, acontecendo. É um ponto de vista legal esse, né, em relação à crise. Eu já falava há mais tempo. Imaginem a lagarta. Ela vive em duas dimensões. Ela arrasta e sobe árvore, né? Então ela só vive em um plano de duas dimensões. Chega um momento que ela vai para o casulo, vive a metamorfose sabendo que vai virar um outro ser.
Então, ali no casulo, eu garanto que se a lagarta pudesse falar, ela diria que estava em crise. Com certeza. Meu Deus, morrendo de medo. O que vai ser da minha vida agora? Eu era um ser que só rastejava e subia altura. Agora eu vou ser um ser que, além de rastejar e subir altura, ainda vai ter a profundidade. Então agora é um ser de 3 dimensões que voa. Meu Deus, como é que vai ser isso? Os predadores agora vão me ver. Eu tô paralisada, eu tô com medo. Eu tenho certeza que isso era o que a lagarta ia dizer se ela pudesse falar. E aí depois rompe o casulo e vive. Né? Viver é diferente de imaginar. Então, toda crise já é uma metamorfose, né? Uma transformação para uma nova vida em andamento. Logo, então, na sua própria pergunta já tem a resposta. Né? Na hora que você coloca ali, preciso arrumar. Então vamos para a ação. O que você precisa arrumar? O que vai ser necessário ser feito? Cortar gastos, tentar uma coisa nova, fazer um aperfeiçoamento. O que é que você percebe que se adequa para você a se lançar à ação? O importante é lançar, é fazer, é ir, é jogar-se à ação. Enquanto a gente está no mundo das ideias, são tantas possibilidades que às vezes isso nos congela, de não dar o primeiro passo. Mas não existe um caminho certo. Certo? O caminho vai se tornando certo, porque a gente, conforme vai andando, vai fazendo ajustes. O caminho não é o mesmo daqui até lá. Conforme a gente vai andando, a gente vai percebendo que talvez isso aqui pode ajustar para cá, não, isso aqui não era tão legal, aí descobrir o que eu quero, então isso aqui eu vou nutrir. Mas a gente só descobre o caminho mesmo andando. Então, diante dessa questão financeira, que com a pandemia ficou pior, né? Só que ficou pior para todo mundo, e essa crise é para todo mundo. Então não resta nenhuma opção a não ser agir, e aí você tem que fazer um filtro nesse sentido de qual é a melhor ação nesse momento, porque é só fazer. E lembra o que eu falei lá no início, né? É tudo uma questão de ponto de vista. E aqui eu estou te motivando a ter um ponto de vista diferente. A primeira coisa foi lá olhar para as outras questões, olhar à sua volta. Peraí, tem alguma coisa que está me pesando mais? Será? Que aí está acabando, que eu não estou tendo energia nenhuma para conseguir olhar para essa questão do trabalho? Mas tem alguma coisa além? Tá, começamos por aí. Aí depois, então, e agora, em relação ao trabalho? Crise e oportunidade de transformação. E aí eu quero trazer sempre uma parábola. Parábolas são sempre importantes nesse sentido, né? Porque a situação de crise, ela nos ajuda a pensar fora da caixa. Então, se reinventar. Vamos lá nessa parábola. Veja bem. Um sapateiro, um cara que tinha uma fábrica de sapato, ele queria ampliar os negócios deles para um país, assim, até para um país fora do nosso continente. Aí ele pensou na África, vou vender sapato lá na África. Aí ele vai nos conselheiros dele, e tem 2 mais especiais para eles. Um é um amigo de muito tempo, um senhor mais velho, que está ali com ele desde que ele fundou a fábrica. Então ele pensou nele primeiro, mas tinha um outro também, que era um que tinha acabado de chegar, mas era um menino, um jovem, com muita energia e entusiasmo. Então ele pensou nesses 2 e foi primeiro no conselheiro mais velho. Falou assim, olha, vai lá na África, vai lá nesse país, quero que você faça uma viagem lá e investigue o mercado. Eu quero ampliar. Vai lá e me fala o que você acha, o que você me diz. Então o conselheiro pega o avião, vai lá no país, quando ele põe o pé fora do aeroporto, ele olha e fala assim, uai, ninguém usa sapato nessa cidade. E eu acho que não vai ser bom a gente abrir uma fábrica que ninguém usa sapato. E aí ele nem demorou muito, não. Ele só se certificou, né, deu uma volta na cidade, já voltou, foi lá falar com o presidente, né, com o dono da empresa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não abre uma filial lá, não. Ninguém usa sapato lá. Então quer dizer que nós não vamos vender nada. Nós vamos ter que criar toda uma cultura de venda. Eu acho que isso aí é muito trabalho, tá? Esse é o meu conselho para você. Aí o cara, ok, tudo bem.
não gostou muito, né? Ele tem uma expectativa em relação à ampliação, então ele vai lá no jovem. Aqui, tem uma tarefa para você. Você vai nesse país lá da África, investiga o mercado. Eu quero abrir uma filial lá. Vai lá e me fala o que você acha. E aí o jovem vai, pega o avião, chega lá, põe o pé fora do aeroporto. Ninguém usa sapato nessa cidade. Meu Deus! A gente tem que abrir uma filial aqui. É lógico, a gente vai vender sapato para todo mundo. Então, essa parábola, ela mostra que como tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista. E o nosso ponto de vista vai manifestar a realidade. Para mim. Então, para os bilionários lá, né, que eu falei no início do vídeo, eles não estão mais ricos diante de uma das maiores crises dos últimos tempos que essa humanidade está vivendo? Eles estão mais ricos. E os pobres? Estão mais pobres. E é tudo uma questão de sistema de crença. E a gente está continuando replicando isso, independente do que está acontecendo lá fora. Né? Crise, essa história de crise, antes era no ano 2000, aí depois veio crise lá imobiliária dos Estados Unidos, e disso, e daquilo, e blá blá blá. Faz parte do capitalismo, basicamente, a ideia de crise, e as pessoas acreditarem nisso. Mas é só uma questão de ponto de vista, porque quem faz a realidade é você. Então é possível que você esteja numa redoma, porque é nisso que você acredita, enquanto as outras pessoas estão descabelando. Né? Tinha uma passagem no Velho Testamento que fala isso. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu lado, do outro lado, à esquerda e à direita. A seta que voa no ar não me atingirás, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Velho Testamento tem umas questões bem difíceis da gente, na modernidade, aceitar. Mas ali também tinha muitas verdades e ainda tem. E é interessante a firmeza, a postura, a confiança que há num versículo desses, né? E tu não serás atingido. Então essa é a sugestão que eu coloco para você, amigão, nesse sentido de começar a olhar para essa situação fora da caixa. Então você tem a oportunidade de se reinventar, tentar coisas que você ainda não tentou, não perder o entusiasmo e se basear no sucesso que você já viveu. Se você já viveu um sucesso, um equilíbrio, é uma questão só de persistência. Você já sabe o que é isso. Mas algo me diz, pelas suas palavras, que temos mais algumas questões aí que podem estar te ancorando para você decolar, tá? Então investiga isso tudo, faz um filtro em relação a tudo que eu acabei de colocar para você. Não sou dono da verdade, mas esse tipo de investigação é exatamente a que eu faço nos tratamentos individuais. Funciona muito, porque é nós dois aqui conversando sem julgamento, sabe? Só investigar, porque às vezes são coisas que estão muito enraigadas na gente, até mesmo pontos de vista, e que falta só uma dicasinha. Ó, você olhou por esse lado aqui? Ah, é mesmo. Sabe? Porque quando a gente está de dentro, às vezes a gente não vê. E quem está de fora e é neutro, vê com mais facilidade. Então, faz esse filtro dentro de tudo que eu coloquei. Caso você precise de uma ajuda a mais, você pode me procurar individualmente, no privado, a gente pode marcar a sessão individual. Ou mesmo, você pode vir aqui de novo no formulário e colocar mais elementos, que aí eu posso aprofundar mais. Tudo bem? Espero que essa resposta possa ter te ajudado dentro do limite da pergunta que também você me fez, mas eu faço votos que possa ter te ajudado de alguma forma. Você, que estava assistindo e quer fazer uma pergunta, vai na descrição do vídeo, lá está o link do formulário, assim você vai poder me escrever, e aí acho que é muito boa esse vídeo, porque aí também dá a noção para quem ainda vai escrever do quanto é importante um detalhamento, porque aí a gente pode nadar de braçada em cima do seu problema e sempre para resolver.
né? O meu objetivo aqui é que isso seja realmente transformador para você. Então, o quanto mais elementos você me der, mais fácil vai ser o meu trabalho, tá? Vai lá no link da descrição, vai lá no formulário e coloca a sua dúvida. Tô pronto. Manda, que eu tô doido para gravar mais. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e fica com Deus. Até o próximo vídeo.